Quando essas cicatrizes que nós fazemos, uma cirurgia, né? Quando elas ocorrem uma cicatrização boa, uma cicatrização correta, fisiológica, tudo bem, o nosso organismo ele não vai ter essa resposta ruim, porque na verdade, por mais que a gente fez a cicatriz, o corte, por mais que você olhe aquela cicatriz, ela é visível, às vezes ela nem é tão bonita, mas quimicamente, né, bioquimicamente, ela passou por todos os processos que eu vou falar logo adiante, e essa cicatriz ficou boa, ela está mandando uma boa aferência para o sistema nervoso. Ela não está gerando tensão estrutural sobre o peritônio, ou sobre o músculo, ou sobre a fáscia. Então, nós falamos que é uma cicatriz boa. Se essa cicatriz ela está mandando uma eferência ruim, ou ela está gerando uma tensão estrutural sobre esses tecidos, aí nós chamamos elas de patológicas ou nociceptivas. Essas cicatrizes, quando criam essa, o pessoal fala muito da aderência ou da fibrose, né, que é a mudança até do tecido ali da cicatriz, nós temos alguns sinais. As cicatrizes, essas patológicas, elas podem se apresentar hipertrófica, ou seja, aquela cicatriz mais erguida, mais aumentada, mais volumosa, né, como se ela fizesse uma convexidade sobre a pele. Então, é o quebra-molinha ali na pele, tá? Então, vocês veem uma cicatriz dura, rígida, né, hipertrófica, ou algumas vezes ela pode ser retraída também. Você passa, em vez de ter esse aumento do volume, você sente uma depressão, como se o próprio tecido puxasse a cicatriz para dentro, tá? Então, existem esses dois tipos, digamos assim, essas duas formas de encontrar cicatriz. Vocês podem encontrar também alterações na sensibilidade, por exemplo, a pessoa passar a mão na região da cicatriz e falar, olha, eu não sinto nada, não sinto nem o seu toque. Ou eu sinto, mas eu não consigo identificar o que você está fazendo nessa cicatriz. Então, elas podem apresentar, né, essa diminuição de sensibilidade ou até uma hiperestesia, um aumento exacerbado de sensibilidade. A pessoa fala, nossa, olha, você passa até o pano da minha roupa relando na cicatriz, me dá uma dor, me dá uma sensação ruim. Eu coloco uma calça jeans e olha que ela rela na cicatriz, nossa, chega a acelerar meu coração. Tem a ver, vocês vão ver que tem, tá? Mudanças de cor, essa cicatriz pode aparecer tons de vermelhos, né, mais escuros, né, mais roxos, ou elas podem ficar até pálida em relação ao resto do tecido ao redor, né, o resto do tecido que fica na região. Também vocês podem observar aquelas colorações mais amarronzadas, né, mais escuras, assim, como se fosse um tecido realmente, até o pessoal fala assim, parece que está coagulado, né, parece que não tem realmente oxigenação. Então, são vários sinaizinhos ali que vocês podem ver nessa cicatriz. E lembre-se, não vão pela aparência. Nós temos bastante testes e parâmetros dentro da posturologia que nós avaliamos o paciente. Quem já encontrou uma cicatriz dessa no seu paciente já? Conta para mim aí, quem está no nosso chat. Christopher, como é que nós estamos no chat que eu estou apresentando aqui? Eu não consigo ver alguma pergunta. Alguém aí já falou para a gente dos captores? Como é que o pessoal está animado aí depois do carnaval? Sim. Dani já falou dos captores. Aqui no Instagram o pessoal está meio calado, me parece, assim, meio tímido, né? Então, a gente também convida para virem aqui para a nossa sala de aula no YouTube, né? Quem está no Instagram, vale a pena, porque eu virei minha câmera aqui para a tela do computador, o pessoal do Instagram poder acompanhar, Ítalo. Mas, se eles quiserem ir aproveitar aí e se nutrir melhor dessa informação, convido que venham aqui no Instagram, no nosso YouTube. Inclusive, Ítalo, aproveitar aqui, então, essa pausa estratégica aqui, para pedir que o pessoal compartilhe esse conteúdo, tá? Quem estiver aqui no Instagram conosco, manda um aviãozinho para 2, 3 colegas, 2 minutinhos, e vai ajudar muito a gente a divulgar esse trabalho, divulgar essa aula que a gente está montando, esse tempo que a gente dedica para trazer essa informação para vocês, com tanto carinho, com tanta relevância e com tanta ciência aí por trás para a gente estudar e trazer, né, uma informação que seja realmente relevante. Então, uma maneira de saber que vocês estão gostando disso e que vale a pena o que a gente está fazendo é vocês aí compartilharem esse conteúdo com a gente, ou esse conteúdo que a gente está... Nós estamos compartilhando com vocês compartilhem aí com 3, 4 colegas aí pelo aviãozinho. Então, isso mesmo. Fica o pedido.
E quem estiver já aqui no YouTube, curte a nossa aula, se cadastra no canal, porque nós vamos ter uma série de aulas, né, Ítalo? Será que eu Sim. já posso falar? Não, eu não vou falar da aula da semana que vem. A gente veio construindo, No finalzinho a gente conta. Finalzinho, né? Quem estiver aqui, eu fico até o final, não falta muito tempo, a gente tem mais 12 minutinhos de aula só. A aula que vem, agora começa uma sequência. A partir de hoje, vai começar a esquentar a coisa aqui, vai valer muito a pena. Então, toca o sininho, se inscreve no canal também, para receber já em primeira mão, né, as novidades. Perfeito, Cris. E a Dani colocou ali no Instagram que quase todos os pacientes, né, ela observa de repente essa cicatriz, como a gente mostrou ali, de uma cicatriz mediana, né, infraumbilical. E olha que dado importante, Dani, como você respondeu, e o pessoal aí que estiver participando, responda para mim. Olha que dado legal. As cicatrizes hipertróficas geralmente se formam de 4 a 8 semanas após o trauma e estima-se que ocorre em 40 a 70% dos pacientes após cirurgia e até 91% dos pacientes após lesão por queimadura, dependendo da profundidade da ferida. Então, quem aqui já pegou um paciente com queimadura, com cicatriz de queimadura? E fala para mim se você lembrou, se você já chegou a avaliar, observar se essa cicatriz era realmente patológica, se ela estava influenciando o seu paciente, ou se você tem aquele paciente que você lembra que ele falou na anamnese, que já se queimou, que tem uma queimadura, ou que você observou essa cicatriz de queimadura, mas não avaliou. Agora é a hora de você dar uma atenção mais especial para essa cicatriz, tá? Então, olha que dado importante para a gente. Lembrando que de 40% a 70%, praticamente metade dos nossos pacientes, após a cirurgia, podem apresentar essas cicatrizes hipertróficas ou patológicas. Pessoal, então vamos ao que interessa para nós, né? A reta final aí da nossa live, da nossa aula. Agora nós falamos da fisiologia, nós falamos um pouquinho aí da anatomia. Vamos falar como que essa cicatriz influencia, qual é o efeito dessa cicatriz, aonde? Qual cicatriz que influencia como? Como essa cicatriz diminui o movimento ou muda a minha postura? Então vamos começar falando das cicatrizes acima do nosso diafragma, ou seja, supradiafragmáticas. Quando uma cicatriz é acima do diafragma, anotem aí, dica de ouro, hein? Quando essa cicatriz é acima do diafragma, nós temos o relaxamento da musculatura na região, tá? Isso se dá por uma ativação do interneurônio glutaminérgico, tá? Nós temos o interneurônio GABAminérgico, nós temos o glutaminérgico. Quando nós temos a ativação do glutaminérgico, nós temos o relaxamento dessa cicatriz. Então, naquele caso, nesse exemplo aqui, né, dessa pessoa com uma cicatriz de esternotomia aqui, ó, tá? De repente uma cicatriz cardíaca, nós temos o relaxamento de toda essa musculatura dessa zona, a fim de proporcionar aquela melhor cicatrização, tá? Proporcionar um melhor fator cicatricial, tanto bioquímico como estrutural, né? Que imagine uma cicatriz tentando se fechar e aquele tecido sendo tensionado, né? Tentando ser estirado, então isso não é bom para o corpo, isso vai gerar uma bioquímica ruim. Então essa pessoa, o que acontece normalmente com essa cicatriz? Normalmente, tá? Não é padrão, lembre-se, pessoal, a gente sempre fala, não existe um padrão, tá? Existe uma influência, né? Existe um certo parâmetro ligado àquela disfunção. Então, aqui vocês vão ver que essa pessoa adota uma postura cifótica, tá? Vocês vão ver nesses pacientes com esternotomia, vocês vão perceber que eles têm um relaxamento, na verdade, dessa musculatura, elas começam, com o tempo, ficar hipotônica, diminuir até o trofismo, né? Ficar hipotrófica essa musculatura, principalmente peitoral, e vocês vão ver com isso um aumento da cifose e uma anteriorização craniana, tá? Muitas vezes até com uma extensão da cervical. Então, isso vai influenciar no nosso centro de gravidade, vai influenciar nas curvas da nossa coluna. Por quê? De uma forma descendente, de cima para baixo, assim como os captores oculomotores, dentoclusal ou labiríntico, nós temos também compensações e adaptações devido a essa mudança, né, do tônus dessa musculatura. Então, vocês vão ver ali naquela figura já maior, um efeito mais sistêmico, né, mais global, se a gente observar ali uma mudança na curvatura da torácica, um aumento da cifose. Então, nós podemos ter essa pessoa com um plano escapular posterior, com aumento dessas curvas, tanto da torácica como da lombar, tá? Se nós tivermos agora, né, um outro exemplo aqui, uma cicatriz
infradiafragmática ou abaixo do diafragma, como essa cicatriz mediana aqui, imagina uma cicatriz ali de uma esterectomia, ou uma cicatriz ali, igual a gente falou da cesariana, né, que muitas pessoas às vezes esquecem, né, não considera como uma cicatriz, mas imagina essa cicatriz de cesariana. Quando nós temos uma cicatriz patológica abaixo do diafragma, nós temos uma influência, uma excitação do interneurônio GABAminérgico. Então, o glutaminérgico, desculpa. Nós temos o glutaminérgico sendo ativado e em vez de um relaxamento como o GABAminérgico, agora nós temos a contração daquela região, da musculatura regional, dos tecidos que estão dando suporte àquela cicatriz, para que ela tenha uma melhor cicatrização, uma cicatrização sadia, tá? Essa mudança de tônus é justamente para o nosso corpo proteger os nossos órgãos e dar a melhor cicatrização. Então, abaixo do diafragma, nós temos a contração. E o que isso pode fazer? Pode ter, como a gente disse, não é um padrão, mas pode ter alguns efeitos. Como nesse exemplo aqui, nós podemos ter um avanço do centro de gravidade anteriormente, gerando um plano escapular anterior. E com isso, nós geramos hipersolicitações articulares, né, como compressão, como cisalhamento, né, como estresse sobre as facetas articulares da nossa coluna, principalmente aqui nesse caso da lombar. Por quê? Se nós temos o centro de gravidade anterior, se nós temos uma projeção do nosso corpo anteriormente, nós temos que ter um freio, alguma coisa que nos traga para trás. Então, a lombar, a musculatura paravertebral, né, da região lombar, vai sofrer com isso. Entre várias outras musculaturas, tensões, né? Olha aqui que bacana, sobre os músculos da pata de ganso. Quem aqui trata atleta, trata, de repente, pessoas ali, eu tenho uma dor no joelho, na região medial do joelho, e você trata, muitas vezes melhora e volta, de repente aquela cicatriz está mudando todo esse sistema tônico postural, né? Está mudando toda essa questão de centro de gravidade, né? De mudança da nossa postura, tanto estática como dinâmica, e isso pode gerar hipersolicitações em algumas musculaturas, como nesse exemplo, tensão sobre o tríceps sural, né? O gastrocnêmio, sóleo, toda essa musculatura, né? Que vai plantiflexora, né? Toda essa musculatura importante, inclusive isso vai chegar no nosso pé. Nós podemos ter dedos em garra, nós podemos ter um aumento de dor, de inflamação, de pressão sobre um antepé, ou enfim, nós podemos ter uma fasciite por um aumento de tensão sobre essa face do pé, porque nós já estamos com compensações e adaptações, e lembre-se, o nosso contato com o chão lá embaixo é o pé. Então, várias mudanças devido a essa cicatriz pode acontecer, principalmente essa cicatriz mediana anterior abaixo do diafragma, que vai fazer essa mudança. Lembre-se que eu falei que não existe um padrão, né? Mas se nós compararmos essa figura, a primeira com a segunda, vocês vão ver aqui, por exemplo, imagina que essa pessoa tem uma cicatriz anterior aqui, vocês vão ver aqui o ilíaco, né, essa pelve desse paciente fazendo um movimento posterior, né, fazendo uma retroalavanca, ou seja, ele está mudando toda a sua biomecânica, tá girando uma pelve posterior, e isso vai influenciar sobre a curvatura da coluna, pode gerar uma retificação sobre a lombar, como naquele caso ali da primeira imagem, e essa biomecânica, essa mudança sobre os quadris, nessa segunda imagem aqui, vai influenciar sobre toda a musculatura que tem origem no ilíaco, ali na espinha ilíaco anterior inferior, ou na espinha ilíaco posterior superior, né? Se a gente pegar isquiotibiais, se nós pegarmos reto femoral, quanta musculatura nós não temos de origem e inserção aqui. Se nós pegarmos, olha como é que é sistêmico, nós temos aqui o grande dorsal, né? Uma comunicação importante ali com o ilíaco, com o sacro, com a aponeurose lombar, que vai se inserir lá no tubérculo medial do úmero. Então, nós podemos ter uma mudança biomecânica de um ombro, né, uma abdução de ombro sendo limitada, porque aquele grande dorsal não está trabalhando de uma forma fisiológica, ou seja, a biomecânica dele, a função dele está sendo alterada por uma mudança na sua origem e na sua inserção. Tá? Então, isso pode gerar uma tensão sobre o músculo, ou pode gerar uma frouxidão, um relaxamento, uma diminuição dessa capacidade de contração desse músculo. Aqui, como eu disse que não existe um padrão, tá? Um outro exemplo para vocês, o que pode acontecer? O corpo compensa, ele se adapta, porque não é só a cicatriz. Lembra,
abdutor oculomotor, dentoclusal, essa pessoa pode ter uma perna mais curta, pode ter uma debilidade no arco plantar, e tudo isso vai fazer com que exista uma individualidade sobre cada indivíduo. Então, não é porque ele tem uma cicatriz anterior que ele vai ter a postura X. Por isso que o nosso trabalho como posturólogo é muito gostoso, porque é como se fosse um Sherlock Holmes, né? Nós temos que juntar parâmetros, combinar tudo isso e entender o que está acontecendo com aquele paciente. Então, como não existe um padrão, essa outra paciente, por exemplo, ela pode ter uma cirurgia, uma cicatriz patológica anterior aqui, infradiafragmática, né? E ela ter esse aumento da curvatura lombar baixa. Olha aqui que bacana. Percebam que até a lombar média, né, que ela é praticamente retificada nas curvas. De repente, a lombosacral dela faz um aumento de ângulo muito importante. Imagina como não fica o sacro de uma paciente dessa, tá? Então, vocês vejam uma projeção diferente desse centro de gravidade, tá? Um centro de gravidade ainda anterior, ainda uma projeção anterior desse paciente, porém, com um aumento de curva lombar. Então, fiquem atentos, tá? Não existe padrão. E ali embaixo está um exame de imagem, inclusive de um paciente meu, que tem esse mesmo desenho, esse mesmo componente, né? Essa mesma configuração que nós chamamos postural dessa última imagem. E olha ali embaixo que interessante, nesse exame de baropodometria estática, olha ali os picos pressóricos na região do antepé desse paciente. Então, esse paciente, né, após essa cicatriz a longo prazo ou até a curto prazo, ela pode já apresentar alguma sintomatologia, algum excesso, né, de sobrecarga sobre essa região do pé. Lembre-se, nós não temos só as cicatrizes medianas, nós temos também as laterais ou unilaterais. E essas cicatrizes não só vão influenciar no nosso centro de gravidade, mas também vão influenciar nos nossos movimentos ou nas nossas posições de torções, de rotações ou de báscula. Básculas são os descensos. Quando a gente vê um quadril mais baixo, um ombro mais baixo, nós chamamos de báscula, tá? E além, né, do ombro mais baixo, um quadril mais baixo, né, nós temos também as rotações. Imagina ali uma cicatriz, como nesse exemplo aqui, de uma apendicectomia, nesse paciente, por exemplo, e ele pode gerar essa escoliose pela tensão de todos aqueles tecidos que nós falamos, fáscia, músculo, peritônio, tá? Então, isso pode gerar, se a cicatriz passar por uma cicatrização ruim, ela pode gerar tudo isso. E aqui alguns exemplos de escoliose. Lembra que eu falei para vocês que não tem um padrão. Porém, se a gente olhar esses desvios, aqui nós temos uma escoliose torácica alta, né? Nós temos a escoliose lombar, nós temos uma escoliose tóraco-lombar, tá? Aqui uma escoliose mais global, e nós temos as escolioses combinadas aqui, né? Uma escoliose a nível de torácica média e também uma escoliose a nível de lombar. Então, nós temos várias adaptações e compensações que, durante a avaliação posturológica, nós vamos avaliar e perceber o quanto que essa cicatriz está influenciando naquele paciente. Então, nós temos todas essas mudanças nos eixos de rotação e de lateralização do nosso paciente, tá? Lembre-se, uma retração ali numa cirurgia como dessa de apendicectomia, desse exemplo aqui, olha que bacana, nós temos o ilíaco aqui, nós podemos ter uma tensão sobre esse ilíaco através das comunicações faciais membranosas aqui, e quando nós deitamos esse paciente numa maca, nós podemos avaliar e observar uma perna mais curta adaptada, tá? Não é uma perna curta real, mas pela mudança da posição desse ilíaco, por exemplo, um ilíaco em posterioridade, nós sabemos que existe essa tensão e isso vai diminuir numa forma de uma perna curta adaptada, tá? Então, isso, uma cirurgia de apendicectomia, por exemplo, ela pode gerar uma perna curta adaptada, tá? E isso nós percebemos na avaliação, nós temos parâmetros para avaliar tudo isso.